isso aí, começa agora o programa Reinventando-se, comigo Estélio Sol, aqui na Rádio Mundial. Seja bem-vindo você aqui através do 95,7 FM 660 AM e também quem está aqui assistindo, né, quem está ouvindo através da rádio e tem gente que está assistindo através do Periscope. E tem um monte de gente aqui, ó, no celular assistindo a imagem e mandando um monte de coraçãozinho. Obrigado, gente. Olha, se você ainda não está nessa onda aí do Periscope, é muito fácil. É só você baixar no seu iPhone ou no seu Android um aplicativo, né, chamado Periscope. Aí você, depois baixou, instalou, gratuito. Aí você segue o @EstélioSol. E aí toda vez que eu fizer uma transmissão de vídeo aqui, você é avisado no seu celular, você pode assistir ao vivo. É muito bacana esse aplicativo. É gratuito e você também pode seguir outras pessoas, pode fazer também transmissões, né, de vídeo. É um aplicativo novo aí da Twitter que tá fazendo sucesso agora, tá bom? Então tá a dica aí para você. O programa de hoje vamos falar o seguinte, ó. Vamos falar de como vencer os 6 fantasmas do medo. Existem 6 medos principais que rondam as pessoas. E esses medos, eles afloram de tempos em tempos. Em épocas como essa que a gente está vivendo agora, de insegurança com relação à economia, ao futuro, as pessoas elas ficam presas em 3 inimigos. Esses 3 inimigos devem ser afastados, que é a indecisão, a dúvida e o medo. Na verdade, esses 3 inimigos eles andam juntos, né? Porque a indecisão, ela é o projeto do medo. A indecisão se materializa em dúvida. E as duas se combinam e formam o medo. O processo de combinação é lento, geralmente isso vai acontecendo aos poucos. Por isso esses inimigos são tão perigosos. Eles germinam e crescem sem serem notados. A indecisão, a dúvida e o medo. E se você pegar o livro do Napoleão Hill, aquele livro Pense e Enriqueça, e lá na pesquisa que o Napoleão Hill fez naquela época, ele identifica, através dos estudos que foram feitos, os 6 medos básicos. Aí ele diz assim, ó, em algum momento da vida, todo ser humano é atacado pelos 6 medos básicos, seja por um deles de cada vez, ou por uma combinação de alguns, e às vezes por todos ao mesmo tempo. E a lista dos medos básicos são esses na ordem. Talvez você não saiba a ordem, né? Qual o principal medo que existe hoje. São 6 principais. Mas na sociedade o principal é o medo da pobreza. O segundo é o medo de críticas. O terceiro, medo de doenças. O quarto, medo de perder o amor de alguém. O quinto, medo da velhice. E o sexto, medo da morte. Eu, antes de estudar esse material, achava que o principal medo era o medo da morte. Depois que eu estudei e entendi bem, por que o medo da pobreza é o principal medo das pessoas na sociedade atual? Quer dizer, na nossa sociedade, no nosso sistema econômico, na sociedade moderna, vamos falar assim. Todos os outros medos, fora esses 6 aqui, eles são de menor importância e podem ser incluídos em algum desses 6. A ocorrência desses medos, ela obedece a ciclos, como se fosse uma maldição lançada sobre o mundo. Em tempos de crise econômica, prevalece o medo da pobreza. Em tempos de guerra, é estimulado o medo da morte, porque esses medos existem dentro das pessoas, né? Todos esses 6 aqui. Quando tem crise econômica, o medo da pobreza ele aflora. Quando tem uma epidemia, por exemplo, está tendo uma epidemia de dengue, uma epidemia. Então, aí o medo o medo da doença, ele aflora. Em tempos de guerra, é o medo da morte. Então, é o seguinte, esses medos, eles existem internamente nas pessoas, e eles afloram conforme a conjuntura, né, econômica, social. Então, o que eu quero falar hoje com você? Quero falar o seguinte, desse principal medo aqui, que é o medo da pobreza. Por que esse é o medo principal? Porque é o seguinte, antigamente existia uma competição
né, física. No mundo animal é assim, competição para sobrevivência, competição física, de um querer vencer o outro, já é o instinto da sobrevivência. E o ser humano, em épocas bastante medievais, né, antigamente, ele também tinha esse espírito de competição pela força, pela luta. Mas na medida que a sociedade foi ficando mais monetarizada, mais baseada na economia, etc., o dinheiro passou a ser uma coisa importante, então a competição já não é mais física. Nem pode, né? A agressão já é crime. Mas agora a competição, esse espírito de competição, ele é aflorado na questão financeira. Esse impulso na questão do dinheiro. Então, até diz lá no livro do Napoleão Hill que ele fala assim, que hoje em dia ninguém mais, quando o ser humano não ataca o outro fisicamente, não compete fisicamente, mas compete financeiramente. Então isso é um instinto que existe. Então o dinheiro passa a ser uma coisa muito importante para a sobrevivência das pessoas. E, e o medo da pobreza, né, o medo de ficar pobre, perder tudo, que a pessoa que fica pobre, a pessoa que perde, a pessoa que não tem condição financeira, ela passa por uma situação emocional muito forte, né? Vergonha de dever, se sente indigno. Quer dizer, o dinheiro ele tem um peso muito importante na nossa sociedade. A gente tem que entender bem esse aspecto. Bom, o que está acontecendo hoje com relação a muita notícia de crise por aí? Ele está aflorando o medo da pobreza dentro das pessoas. E aí acaba paralisando as pessoas. E as pessoas, ao invés de progredir, elas param. Por isso que diz assim que em épocas de crise tudo para. As coisas não vão para frente, fica difícil. Por quê? Porque é aflorado. O que o medo faz? O medo, ele bloqueia as pessoas. O medo, ele congela, não vai nem para frente nem para trás. E o medo é o que impede você de progredir. A única coisa que impede você de prosperar são os seus medos. Pensa um pouquinho comigo aqui, ó. Por que algumas pessoas permanecem em empregos ou em relacionamentos que consideram insatisfatórios? Porque elas têm medo de não serem capazes de encontrar algo melhor. Por que algumas pessoas evitam, por exemplo, falar em público ou realizar qualquer tipo de apresentação? Porque têm medo de que os outros riam delas. Por que as pessoas não pedem aquilo que realmente querem? Porque têm medo de não conseguir. Pense nas coisas que você continua adiando em sua vida. Qual é o medo que mantém você paralisado? Então, esse é o principal ponto que a gente precisa trabalhar agora, nessa época, onde se fala muito de crise, entender o que está acontecendo em termos psicológicos, por que há a formação da crise, por que ela se alastra, por quê? Porque já existe latente esse medo dentro das pessoas. E aí ele aflora, as pessoas ficam imaginando um futuro incerto. Agora vamos entender um pouquinho aqui sobre por que o medo, o que é realmente o medo. Vamos entender um pouco mais, tá? Porque quanto mais a gente entende sobre o medo, mais a gente vai perdendo os medos. É interessante isso. Se você quer estudar, se você quer dominar um medo, você tem que estudar ele. Porque a gente tem medo daquilo que a gente desconhece. Quanto mais você conhece, mais você vai dominar e mais você vai ter controle sobre isso. Amanhã, sábado, amanhã eu vou dar uma palestra sobre isso, tá? Amanhã vai ser uma palestra. Amanhã vai ser como vencer seus medos e conquistar seus sonhos. E também vou falar de um plano B para você implementar na sua vida hoje, e começar a prosperar. Um plano B para você começar a prosperar. Só que para isso você precisa entender um pouco mais sobre esse tema dos medos, que gera ansiedade. O que é preocupação? É um tipo de medo que está aflorando aí. O que é uma ansiedade por algum resultado? É também uma qualquer emoção negativa, seja frustração, preocupação, medo, ansiedade, dúvida, insegurança, incerteza, sentimento de impotente, raiva, qualquer emoção negativa é uma derivação do medo. Na verdade, tudo é um tipo de medo, que é uma sensação ruim. E o medo, ele vem, todo medo, ele tem a ver com a incerteza, com a incapacidade de prever o futuro. Então, numa época de crise, uma época de incerteza,
com relação ao futuro, ela instiga dentro das pessoas, ela provoca dentro das pessoas os medos que ela já tem. Então, se você continuar nessa vibração, você continua na vibração da crise e pode ter muita dificuldade daqui para frente. Que dizem algumas revistas aí que a crise ainda vai até aumentar um pouco mais. Para quem? Para os outros, para você não. Você está escutando o rádio aqui, amanhã tem uma palestra gratuita que você pode participar comigo e a gente vai tratar de prosperidade, vai tratar de coisa boa para você ir para frente. Amanhã a palestra gratuita começa às 14 horas comigo, Estélio Sol, vai ser o plano B para você implementar na sua vida e nós vamos tratar desse tema aqui que a gente está falando agora, para você entender um pouco mais o que é que está paralisando você e o que está paralisando as outras pessoas. Se você trabalha com negócios, com vendas, você vai entender também por que suas vendas acabaram assim diminuindo, o dinheiro parece que deixou de circular, e aí gera uma série de medos do futuro, uma série de incertezas, e a gente precisa entender o que está acontecendo em termos psicológicos dentro da sua cabeça, dentro da cabeça das outras pessoas, para que você agora passe por esse momento com tranquilidade. Esse é o principal fator, é manter a calma, tranquilidade, serenidade, controle emocional, é o que você vai aprender amanhã comigo na palestra, tá? E você vai aprender um plano B, que eu desenvolvi, que você pode inclusive duplicar e ajudar outras pessoas e ter uma fonte extra de renda. Tem a ver com bem-estar, tem a ver com produtos que você pode se tornar um empreendedor e representar isso na sua cidade, na sua região, mas também tem a ver muito com desenvolvimento pessoal, com cursos e a sua formação, o seu autodesenvolvimento. Então amanhã às 14 horas comigo, Estélio Sol, aqui na Avenida Paulista. O telefone para você se inscrever é o 0800 774 9800. 0800 774 9800. Eu não perderia essa palestra por nada, nada amanhã, nada. Nada, porque você vai entender exatamente o que está acontecendo no Brasil hoje, exatamente o que está acontecendo na sua cabeça hoje, e você automaticamente começa a perder os seus medos, começa a ficar mais tranquilo, começa a ficar mais corajoso, começa a ser mais esperançoso, começa a entender que o seu futuro está sendo criado em função dos medos que você nem sabia. Você sabia que existe uma tendência das pessoas? E de onde é que vem essa tendência de espalhar a notícia ruim? Por exemplo, por que a crise é espalhada rapidamente e ela se forma? Porque, na verdade, se a gente for analisar, o Brasil não precisaria estar em crise. Não precisaria. O Brasil tem potencial econômico. O problema político existe hoje, mas ele não precisaria dar o efeito econômico tão negativo quanto ele está dando hoje. Então, não é o problema, né, exatamente o problema político, e não tem nada a ver com a economia do Brasil. Tem a ver com o psicológico das pessoas. E se tem a ver com o psicológico das pessoas, tem a ver com o seu psicológico também. Então, isso tem saída, isso tem remédio, isso tem solução. Amanhã, às 14 horas, eu vou te dar nos slides que eu vou te apresentar aí na palestra, só que você tem que marcar. Não é porque é gratuito que você vai relaxar, não, tá? Se você ligar, venha. E se vier, vem com a maior atenção do mundo, venha com caderno, caneta. Você vai receber dados e informações muito valiosas, tá? Muito valiosas. É uma palestra de alto nível, comigo, Estélio Sol, amanhã às 14 horas, que você vai entender toda essa mecânica, anatomia, né, desses medos, dessas incertezas, como que você sai dessa vibração e como você começa a prosperar a partir de já. E vou te apresentar também um plano B para você começar a ter uma atividade extra a mais, além do que você tem hoje, se você é empregado ou tem um negócio, que você vai começar a ter uma nova fonte de renda de forma ilimitada, com a tendência hoje, as redes sociais, a internet, quais os produtos que estão hoje prosperando, crescendo. Você vai aprender isso tudo. Amanhã é uma palestra para você dar a virada, ok? 14 horas amanhã. Telefone 0800 774 9800. 0800 774 9800. A palestra gratuita comigo amanhã, Estélio Sol, às 14 horas. Lembrando que amanhã vai ser a última palestra gratuita, tá? Então aproveita, porque eu vou parar esse ciclo agora de palestras gratuitas. A partir da próxima semana, a
A gente vai ter que começar a cobrar, porque existe um custo alto para gerenciar e ministrar esses eventos aqui na Paulista, no nosso auditório. Todo mundo sabe que aqui é um lugar caro. Então, é um presente aí que está sendo dado para você. Amanhã espero você aqui no evento. Liga agora, que tem muita gente, já está bem lotado amanhã. E a palestra de amanhã, ela é extremamente libertadora. O conhecimento liberta. A palestra de amanhã é libertadora. Você é meu convidado, você é minha convidada. Amanhã às 14 horas estarmos juntos aqui na Paulista, na frente do metrô MASP Trianon. O acesso é muito fácil. Telefone 0800 774 9800. 0800 774 9800. Você vai estar em boas mãos. Não deixa o medo te paralisar, não. Venha conhecer isso, dominar isso e começar agora um processo, uma caminhada de prosperidade e do sucesso. 0800 774 9800. Outra dica é você entrar no meu site, no reinvençãopessoal.com.br, reinvençãopessoal.com.br, faz um cadastrinho lá e se matricula gratuitamente na Escola de Reinvenção Pessoal, tá? É reinvençãopessoal.com.br, para você receber aulas gratuitas comigo em vídeo através do seu e-mail e acessar as aulas do site reinvençãopessoal.com.br. Agora eu quero falar um presente. Agora um presente. Agora a melhor parte do programa é agora. É o seguinte, tem um patrocinador do meu programa que é a Ecovila Caminho de Abrolhos. Ah, lá vem o Estélio de novo com esse negócio de Ecovila na Bahia. Tá, só que agora você nunca ouviu isso que eu vou falar agora. Agora é a oportunidade única, hoje única, exclusiva, uma oportunidade para você que está me ouvindo aqui. Ecovila Caminho de Abrolhos é o seguinte, é um loteamento ecológico no sul da Bahia, na cidade de Nova Viçosa. Lá tem uma cidade pacata, com povo acolhedor, são mais de 20 mil habitantes ali, um lugar verdadeiramente paradisíaco, um paraíso ecológico. Tem o arquipélago de Abrolhos, com as baleias jubarte, porque vão procriar ali todos os anos, tem uma mata atlântica preservada e uma praia na frente, são mais de 30 quilômetros de praias de desova de tartarugas. Um lugar lindo. A cidade, tudo que você precisa para viver bem, comércio, bancos, serviços e o aeroporto na cidade vizinha. Ecovila Caminho de Abrolhos são mais de 1.700 terrenos planos de 450 metros quadrados. Já tem portaria pronta, casas prontas, pessoas morando. E na cidade vizinha, o ano passado, final do ano passado, foi inaugurado o aeroporto de Teixeira de Freitas. Então você tem um acesso agora facilitado. Então, mais de 80% dos lotes já foram vendidos. E em épocas como essa, muita gente procura lugares assim como uma alternativa, um plano B, uma mudança de vida. Por quê? Aqui em São Paulo e cidades assim, o custo de vida é muito alto e a qualidade de vida é baixa. Então, em Nova Viçosa você tem o contrário. Você tem qualidade de vida alta e custo de vida baixo. E você pode agora participar da Ecovila Caminho de Abrolhos, porque eu tenho um presente hoje para você. Já fiz campanhas aqui da Ecovila com terrenos a 30 mil reais, 35 mil reais, a 25, 20 mil reais. E essa semana eu fiz uma divulgação aqui de 2 terrenos que a gente tinha recuperado de pessoas que estavam inadimplentes, e eu fiz uma oferta assim muito barata. Foi feita a R$ 14.500 cada lote. Foi vendido já. Esses já foram vendidos porque é muito barato. Agora pasmem vocês. Ontem a gente concluiu a recuperação de mais 2 pessoas. Na verdade era uma pessoa só que tinha 2 terrenos, um contrato de 2011. Infelizmente tem algumas pessoas que compraram muito parcelado e tiveram dificuldades de pagar, e a gente tem que fazer esse ajuste e tal, e recupera o terreno, põe no estoque. Agora, esses 2 que a gente recuperou de ontem, nós vamos dar um presente aqui para você. Nunca foi feito isso em lugar nenhum, aqui, nenhuma campanha. Semana que vem nós estaremos na Band News, uma divulgação na TV, você vai ver o preço lá em cima. Hoje, esses 2 lotes que a gente recuperou ontem, para fazer uma surpresa para você comprar e agora ter o seu terreno lá, ter esse plano B, R$ 12.500. Não é entrada, é o valor do lote. R$ 12.500, um lote de 450 metros quadrados.
Esses dois, tá? Que a gente recuperou ontem, ele está no estoque, totalmente liberado, documentação pronta. Você compra esses lotes, passa a escritura por seu nome, um imóvel, você vai investir R$ 12.500 num terreno de 450 metros quadrados, plano, num empreendimento planejado, num lugar que é um paraíso ecológico. Isso nunca foi feito antes aqui. Isso é uma surpresa que eu guardei para sexta-feira. Para quê? Hoje é sexta, amanhã é sábado, então dá tempo de você ligar hoje, reservar o lote. Amanhã, no máximo, você visita aqui o escritório, mas isso vai vender hoje com certeza. R$ 12.500, um lote de 450 metros quadrados, somente dois nesse valor, uma oferta exclusiva hoje para você que esperou essa oportunidade e ela chegou. O telefone para você comprar é esse, 0800 774 9000, 0800 774 9800. De novo, 0800 774 9800. Estou tão empolgado com essa oferta aqui, quer dizer, um presente que ele está trazendo, que eu até engasguei aqui, ó. É 0800 774 9800. 0800 774 9800. São dois terrenos hoje, uma oferta relâmpago. Aqui você que me ouve na Rádio Mundial, dos terrenos da Ecovila Caminho de Abrolhos, apenas dois a R$ 12.500 cada um. Você vai passar a escritura por seu nome, é o melhor investimento. Ao invés de deixar o dinheiro parado na poupança, que não está rendendo nada, você coloca no imóvel, tem o retorno do próprio imóvel e você vai ter um lugar para você, no futuro, num plano de aposentadoria, um lugar para passar férias, um lugar para você descansar, um lugar para você, amanhã não deu nada certo por aqui, você tem o seu refúgio lá, você tem o seu porto seguro ali, você tem o seu terreninho, isso nunca perde. E nesse valor, você já sai ganhando 2 vezes mais agora, R$ 12.500. Você escutou bem? Escutou? R$ 12.500, um lote de 450 metros quadrados na Ecovila Caminho de Abrolhos. É uma oferta para hoje, uma oferta relâmpago, para quem realmente esperou essa oportunidade e ela chegou. E hoje é o dia que você realiza esse sonho. Agora você liga e faz aí a sua reserva. 0800 774 9800. 0800 774 9800. Ecovila Caminho de Abrolhos. Bom para morar, melhor ainda, excelente para investir. 0800 774 9800. O programa está acabando. Então, deixar uma dica também, que tem o site do empreendimento, que é o www.caminhodeabrolhos.com.br, caminhodeabrolhos.com.br, mas não deixa passar essa chance. Acredita que dá. Eu sei que liga muita gente, tá? Liga muita gente, mas dá uma ligadinha e você já faz a sua reserva, fica com esses dois lotes, você vai ser o felizardo. Isso nunca mais vai ter essa oferta, tá? Nunca mais. Isso é uma oferta para hoje. São dois lotes que surgiram ontem e eu resolvi fazer essa oferta hoje para poder presentear. Dá uma mexida aqui na rádio e dá uma vantagem para você que é meu ouvinte, tá bom? R$ 12.500, um lote de 450 metros quadrados na Ecovila Caminho de Abrolhos, nunca mais, só hoje. Telefone 0800 774 9800, 0800 774 9800. Como é que tá meu tempo aí, Evaldo? Evaldo, como é que tá? O Evaldo está distraído ali. Bom, é o seguinte, gente. O programa está chegando no final. A gente vai agora te dar a dica final para você amanhã estar comigo na palestra, às 14 horas, aqui na Avenida Paulista comigo, na palestra Como Vencer Seus Medos e Conquistar Seus Sonhos, e o plano B, que você sonha, que você quer para realizar os seus objetivos financeiros, começar a prosperar e tirar toda preocupação, ansiedade da sua cabeça. Você vai aprender técnicas amanhã às 14 horas, tá? Eu quero gente lá interessada em crescer e em prosperar. Amanhã comigo às 14 horas no evento gratuito aqui na Avenida Paulista. O telefone para se inscrever é o mesmo, 0800 774 9800. 0800 774 9800. E amanhã, meio-dia, estou aqui de volta com vocês. Um grande abraço. Até lá. Tchau, tchau.